Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Transportes debate interdições do aeroporto Salgado Filho em dias de mau tempo. Aprovada a contratação temporária de engenheiros e arquitetos para o município. E ainda, governador Eduardo Leite recebe homenagem do Legislativo da capital. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Transportes da Câmara tratou nesta terça-feira da medida que proíbe operações na pista do aeroporto Salgado Filho em dias de chuva com raios. O repórter Gilberto Caetano acompanhou a reunião e tem mais informações. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. O aeroporto Salgado Filho é o único no Brasil que não pode realizar operações de pista em dias de chuva com raios a menos de 3 quilômetros. A medida de interdição foi imposta pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2016, depois que um mecânico da extinta companhia TAM morreu atropelado pelo trem de pouso de uma aeronave. De acordo com a representante da Fraport, empresa que assumiu a gestão do aeroporto em 2018, a medida é desnecessária, já que eles cumprem todas as normas de segurança, tanto das operações de pista quanto das que envolvem os trabalhadores. Ela acrescentou que, conforme tudo que foi apurado na investigação, a fatalidade ocorrida 2 anos antes de eles assumirem a administração do Salgado Filho nada teve a ver com raios. A gente tem esse termo de interdição vigente e nós vamos cumprir até que a gente consiga reverter, né? Então, muitas vezes a gente é questionado, por que suspendeu, por que parou, não estou vendo raios, mas é que a própria forma como o termo de interdição ele está posto, né, que a gente precisa controlar a tempestades de raios a uma distância de até 3 quilômetros, ela às vezes traz essa percepção do passageiro de que, olha, o céu está aberto. Mas os mecanismos de controle que a gente tem indicam, né, que nas proximidades dos 3 quilômetros determinados pelo auditor fiscal do trabalho, existe sim essa circunferência aí de potencial raio na redondeza. A gente leu, releu inúmeras vezes esse termo de interdição e não se encontra nenhuma relação direta do tema raios com a ocorrência do acidente fatal lá de 2016, que lamentamos. Clayton, só neste ano de 2023, cerca de 220 voos foram afetados pela medida, atingindo um montante de quase 26 mil passageiros. De acordo com o vereador Gessé Sangalli, do Cidadania, proponente da pauta do encontro que aconteceu de forma virtual, a medida está prejudicando a capital gaúcha. Ninguém aqui é contra a segurança dos operadores de pista. Meu pai foi funcionário por muitos anos da Varig, da TAP, e hoje é da Dryton ali. Então, tipo assim, óbvio que eu quero que meu país seja seguro. Mas não é razoável um TAC, desde 2016, não ter sido sequer revisado. Então, esse foi o contexto. E eu pedi a reunião, eu queria fazer uma reunião direto com a Fraport, mas como a presidente aqui da nossa CUTAB conseguiu uma reunião pública sobre esse tema, é desnecessário fazer uma reunião minha com a Fraport, porque o que importa é resolver o problema. O Ministério do Trabalho e Emprego foi convidado para participar da reunião, mas não enviou nenhum representante. Segundo o procurador da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, existe um processo na Câmara de Conciliação da Administração Federal, que busca um acordo para solucionar o impasse. Então, são partes dessa tentativa de acordo que hoje tramita na Advocacia Geral da União, a ANAC, de um lado, defendendo a posição técnica de que a interdição do aeroporto ela não é uma medida tecnicamente adequada, tá? Na forma em que ela foi feita, porque, pelo nosso entendimento, essa restrição operacional imposta ao aeroporto de Porto Alegre não tem um fundamento em legislação de aviação civil. A nossa visão é de que, tecnicamente, vários outros aeroportos em condições climáticas semelhantes à de Porto Alegre, ou até piores, ao longo do mundo. A gente tem vários aeroportos no mundo que enfrentam intempéries recorrentes,
e não tem semelhante restrição. Como encaminhamento do encontro, a presidente da COTAB, a vereadora Karen Santos, do PSOL, definiu, junto com o vereador Gessé, que a comissão buscará ajuda da bancada gaúcha no Congresso Nacional. A deputada federal Anne Ortiz, também do Cidadania, mesmo partido do vereador Gessé Sangalli, esteve presente no encontro e colocou o seu gabinete à disposição para articular uma discussão lá na Câmara Federal. Eu volto contigo no estúdio. Ok, obrigado, Gilberto. Falta de rede de esgoto pluvial e de calçamento nas ruas. Essas foram as principais reivindicações apresentadas pelas comunidades do bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. Os moradores participaram nesta semana de reunião da Comissão de Direitos Humanos. Segundo a Prefeitura, as melhorias só podem ser feitas quando houver regularização fundiária na região. Representando a Vila Santo Antônio, Cleusa contou o quanto a falta de canalização do esgoto prejudica a comunidade, principalmente em dia de chuva. Então a gente faz anos que a gente está correndo atrás disso, só que a gente não tem retorno, a gente não sabe mais para quem correr, para quem ir buscar, né? A gente faz reunião, promessa, né? Só promessas, que vão lá ver, que vão fazer, que vão, né? Até então a gente está na luta para isso, né? Que é o nosso objetivo, é as ruas e esse esgoto que é o que precisa mesmo. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos, a rede pluvial só poderá ser feita quando houver a pavimentação das ruas, uma obra que depende de um projeto de drenagem, segundo o diretor-geral adjunto do DEMAI. Ali a gente está de parte de investimento, aí, que é para macrodrenagem, né? Nós estamos elaborando o projeto, já faz alguns 6 meses que a gente tem um contrato de elaboração de projeto. Para vocês terem uma ideia, custa 3 milhões de reais só a elaboração do projeto de engenharia. Tá? Então, um dos pontos prioritários é o Humaitá inteiro. Ainda de acordo com o diretor, a drenagem também vai poder resolver a situação da Vila Campos Verdes. Com a falta de calçamento nas ruas, a comunidade relata que fica impossível transitar pelas vias em dias de chuva. Nós somos abandonados ali, aquela rua e muita água. Quando de manhã, quando chove, o pessoal tem que sair, né, embaixo d'água, literalmente. É barro, coisa, e não tem como, tu tem que sair com o calçado na mão. O pessoal de manhã, né, criança, sai para creche, coisa assim, é assim. Para ambas as comunidades, a resposta do Departamento Municipal de Habitação é regularização fundiária. Conforme o DEMAB, é preciso que sejam feitas obras de infraestrutura na região para finalizar o reassentamento das famílias. Para a Vila Santo Antônio, o projeto de regularização está em andamento. Já para Campos Verdes, a posse da área está tramitando na Justiça. Conforme a coordenadora de urbanização do DEMAB, o projeto de regularização fundiária da Vila Santo Antônio precisa avançar mais. Tem todo um projeto traçado, sim, para essa área aqui. Se aprovou um projeto geométrico, tem um projeto geométrico aprovado na SMOV em 2015, né, com toda a drenagem, digamos, superficial da área, mas o que precisa se realmente fazer são obras. Sobre a situação da Campos Verdes, o DEMAB afirmou que não tem como interferir no pedido de reintegração de posse da área solicitado pelo DENIT. Como encaminhamento da reunião, o presidente da SEDECOM disse que a comissão vai avaliar com mais detalhes como estão os processos de regularização fundiária das comunidades. Para nós irmos lá no DEMAB enquanto comissão, tá? Para que a gente possa fazer daí essa conversa lá com o secretário André Machado, tá? Para que a gente consiga fazer daí esse esclarecimento e ver de que forma que a gente pode estar agindo, né? O executivo até para poder ter essa autorização para a prefeitura poder entrar lá e de fato fazer os serviços, melhorias que vocês estão aqui reivindicando nessa casa. Na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, parlamentares e convidados debateram os desastres naturais e a preservação da vida animal.
A reunião foi proposta pela vereadora Lourdes Sprenger e conduzida pelo presidente da Cosman, vereador José Freitas. Os parlamentares disseram que, diante de tantos casos que chegam aos gabinetes de pessoas buscando ajuda para seus animais, principalmente depois dos prejuízos das enchentes da região, é necessário se pensar nas políticas públicas voltadas à defesa da vida animal. A pauta fala da vida animal, mas há um momento que eu preservar, que eu elaborar uma prevenção, um plano de prevenção aos animais, eu estou pensando nos humanos, porque não se salva os animais sem salvar também os humanos. As pessoas, que hoje um animal, seja um cão, seja um gato, ele é membro da família, né? E as pessoas arriscam a própria vida para salvar seus animais. Então, na verdade, essa reunião aqui é para saber um pouquinho o que o poder público está fazendo dentro dessa calamidade, qual é a estrutura que tem a prefeitura, o poder público, enfim, para dar essa atenção para os animais também. Diversos pesquisadores, especialistas e médicos veterinários participaram da reunião. Eles falaram sobre os danos causados à vida animal em situações de desastres naturais. Quando ocorrem desastres hidrológicos, primeiramente, né, os animais acabam morrendo afogados, eles podem ficar enterrados nos destroços, podem ser feridos, eles podem se contaminar devido à água e alimentos contaminados. Também aumenta o número de animais sem donos, tanto porque eles se perderam dos donos, quanto porque as famílias já não têm mais condição de cuidar desses animais. De acordo com o secretário adjunto administrativo de Segurança de Porto Alegre, Gelson Guarda, o município tem cerca de 100 animais abrigados em função das chuvas e enchentes. Destes, alguns devem voltar aos tutores. O secretário também destacou as castrações que o município tem feito, encaminhadas pelo Gabinete da Causa Animal. O problema dos pets não é da classe baixa. O problema dos pets é de todas as classes, porque tem gente que prefere tem um pet dentro de casa e cuida muito bem melhor do que o filho. Então, essa importância, a parceria da Prefeitura Municipal, e aqui vai a Patrícia, que é da Causa Animal, que tem feito um trabalho fenomenal com relação a castrações que são... O governo passado fez 5 ou 6 mil castrações. Sabe quantas já foi feita, vereadora? Isso. Com o apoio da proponente, são 24 ou 25 mil castrações que a prefeitura já fez, e tudo de graça. A reunião também contou com a presença de representantes da segurança pública que atuam na linha de frente em situações de desastres. Todos foram unânimes ao dizer que a população precisa obedecer aos avisos da Defesa Civil, ao menos soltar os animais das correntes em situações de enchente, e que o Executivo precisa criar estruturas públicas adequadas ao acolhimento de animais. E o meu pedido e a minha sugestão à comissão é que nós busquemos melhorar o nosso dia a dia da cidade. E aí eu vou dar uns exemplos voltados para a questão da causa animal. Nós não temos hoje abrigos para os animais. Para o dia a dia, para a situação normal. Nós temos dificuldade de conseguir atendimento médico veterinário para o dia a dia, para o normal. Nós temos dificuldades de fazer algumas ações que envolvem o bem-estar animal na cidade de Porto Alegre e na área metropolitana de uma forma geral. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem para os senhores aqui, que talvez seja uma pequena contribuição do nosso olhar enquanto agente que atua nessa área de polícia ambiental, é que nós fortaleçamos as nossas estruturas ordinárias da cidade do dia a dia. Porque essas serão as estruturas que nós teremos para dar o início de uma resposta na hora da emergência. Nós necessitamos, como o coronel tão brilhantemente falou, que esteja inserido nas nossas rotinas diárias, né, dentro das nossas estruturas já realmente completas, né, que nos ajudem a nos estruturarmos para darmos contas dessa nova realidade que é a questão do salvamento de vidas, já com a inclusão, né, da causa animal dentro desse contexto.
A ex-secretária municipal de Educação, Sônia da Rosa, foi ouvida como testemunha nesta semana nas CPIs do Legislativo que investigam possíveis irregularidades nas compras realizadas pela SMED. A reunião conjunta das comissões que investigam compras feitas pela SMED foi conduzida pelo presidente de uma das CPIs, vereador Idenir Sequim. A oitiva com a ex-secretária da Educação iniciou com Sônia da Rosa falando sobre o seu currículo e a sua nomeação como titular da pasta. Ao ser questionada pelo relator da CPI, vereador Mauro Pinheiro, do PL, Sônia relembrou que em 2021, quando ainda não era secretária, não foi investido os 25% constitucionais na educação da capital, o que aumentou a oportunidade de investimento no ano em que ela assumiu a pasta, 2022. Esse aumento permitiu a compra de muitos materiais, todos equipamentos, segundo a ex-secretária, necessários aos projetos da SMED. Eu entendo como vantajosidade, sim, as aquisições que nós fizemos, algumas por escolha de ata de registro, pensando na importância desses equipamentos, a diferença que faria na vida dessas crianças, que faz e que fará, né? Mas também pela celeridade dos processos em poder realizar essas aquisições e pela vantajosidade de preço, né? Porque está provado em todos os processos a cada aquisição, a comparação com diferentes empresas, então, por isso que essas atas, elas têm legitimidade e foram ali executadas, né? E sobre a decisão de compras que a senhora me pergunta, retorno a dizer que sempre a decisão ela é coletiva, de uma equipe pedagógica e também de tecnologia que a Secretaria tem, e também, por exemplo, nenhum equipamento tecnológico é comprado sem passar pelo CETIC, que é um comitê técnico que a Prefeitura tem, organizada por diferentes secretarias que compõem. A presidente de uma das CPIs que investiga possíveis irregularidades na SMED, vereadora Mari Pimentel, do Novo, e outros parlamentares, questionaram a depoente sobre a ausência de licitação para a aquisição dos materiais e o conflito de interesses a partir da possível indicação, por parte do governo, de empresários para essas compras. Então, hoje foi uma reunião de quase 2h30, se vocês forem ver o horário, que mostrou que muitos dos itens têm que ser esclarecidos. Muitas vezes eu tive que ser mais incisiva aqui no meu papel e buscar a resposta, e muitas vezes a resposta era eu não sei, eu não tenho nada a dizer, porque faltavam respostas objetivas sobre as perguntas e denúncias. Como eu mesmo trouxe aqui um áudio que já é de posse dos órgãos de fiscalização, no qual a secretária solicita que se destruam as provas que comprovaria que existem atas que chegaram para a Secretaria de Educação já direcionadas para quem seria o vencedor e como seria montada a concorrência, o que mostra que isso é um crime e isso deveria ser esclarecido, e diante dessa fala a secretária não respondeu. Então mostra que muitos dos itens e muitas das questões que estão sendo levantadas na CPI precisam ser esclarecidas para a população de Porto Alegre. A ex-secretária, por sua vez, ressaltou que a SMED tinha total autonomia na escolha e aquisição dos seus projetos, sem interferência do governo e particulares. A reunião se estendeu até a 13h. Ao final, o presidente que conduziu os trabalhos, vereador Idenir Sequim, do MDB, definiu que os requerimentos encaminhados pelos parlamentares serão votados na próxima reunião, que acontece na segunda-feira, dia 9 de outubro. Nós tivemos hoje a reunião da CPI ouvindo a ex-secretária Sônia. Os vereadores tiveram a oportunidade de fazer as perguntas que queriam fazê-las, com as respostas da secretária muito assertivas. Ela é muito preparada, é uma grande pedagoga do estado do Rio Grande do Sul. Enfim, acho que a CPI está correndo bem com as explicações e com os devidos esclarecimentos. Estou muito contente com a nossa reunião. O Legislativo aprovou o projeto do governo que autoriza a contratação temporária de 35 profissionais entre engenheiros e arquitetos. Eles irão atuar em diferentes secretarias e departamentos. De acordo com a proposta, os contratos, todos em caráter excepcional, terão prazo de 180 dias, podendo ser prorrogados uma vez pelo mesmo período. Este projeto específico é para poder atender melhor a população, aonde está faltando profissionais para serem responsáveis e até mesmo aos arquitetos para fazerem os projetos. Isso é importante.
Segundo o executivo, que encaminhou a proposta, os funcionários irão atuar em 5 importantes setores da cidade. Com a aprovação da matéria, o Executivo irá encaminhar a contratação de 21 engenheiros e 14 arquitetos. Conforme a proposta, os profissionais irão atuar na Secretaria de Obras, no Departamento de Limpeza Urbana, na Secretaria de Regularização Fundiária, no Departamento de Habitação e também no DEMAI. Para os vereadores de oposição, o Executivo deveria priorizar o reforço no quadro de servidores do município. Então é muito importante saber que a função que o DEMAI exerce é imprescindível e é pública, necessariamente pública. E se é pública, tem que ter servidoras e servidores contratados, não concursados. Por sinal, a gente na fila de espera do último concurso do DEMAI. Conforme a Prefeitura, a aprovação da matéria, somada a concursos públicos já em andamento, serão suficientes para completar a estruturação das equipes. E outro projeto do Executivo, também aprovado na sessão de segunda-feira, autoriza o governo a instituir o Programa de Incentivo à Demissão Voluntária para servidores seletistas do DEMAB, o Departamento Municipal de Habitação. Conforme justificativa da Prefeitura, o PDV faz parte de um projeto de reestruturação das atividades do DEMAB. A ideia, segundo o Executivo, é otimizar o quadro de funcionários, mantendo aqueles aptos às atribuições de uma gestão moderna e a entrega de resultados para a população. Os servidores seletistas que quiserem aderir ao PDV deverão assinar o pedido de demissão voluntária e um termo de adesão ao plano. A proposta foi aprovada de forma simbólica pelos vereadores. Senhor presidente, como há um acordo de situação, a oposição de todos nós, eu até queria pedir para os vereadores para nós aprovarmos por aclamação esse projeto. Perfeito. Então está encerrada a discussão. Colocamos em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então está aprovado o número 4 a nossa lista. Também foi aprovado na sessão de segunda-feira outro projeto da Prefeitura que autoriza o Executivo a vender uma área onde está localizado o prédio da antiga SMOV, a Secretaria Municipal de Obras e Viação. Avaliado em R$48 milhões, o terreno fica na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga, no bairro Praia de Belas. De acordo com o Executivo, os recursos adquiridos com a venda da área servirão para a construção de habitações populares na região dos bairros Farrapos e Humaitá. O espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado pela Escola Infantil Cheirinho de Mãe. A diretoria da instituição apresentou o trabalho desenvolvido e pediu apoio do parlamento para ampliar os atendimentos. A instituição atende crianças em situação de vulnerabilidade social. Os alunos possuem entre 2 e 6 anos de idade. Para manter os serviços, a escola busca apoio do Legislativo Municipal. A gente tenta ter todos esses atendimentos com as crianças, né? Através do brincar, através do lúdico, porque hoje a escola de educação infantil ela é muito vista também pelas famílias como um cuida-se. E a gente quer tirar esse mito que é um cuida-se, que a educação infantil ela é escola. Então, por isso a gente proporciona tudo isso realmente com profissionais. Na última segunda-feira, a Escola de Educação Infantil Cheirinho de Mãe ocupou o espaço da Tribuna Popular. A diretoria da entidade falou do processo de acolhimento e acompanhamento dos alunos. É um trabalho verdadeiro porque faz parte da minha infância, né? Pelo que eu passei de infância e perceber o quanto foi necessário para mim esse acolhimento. Então hoje a gente passa para nossas crianças aquilo que a gente, por experiência própria, passou. Então, ele é verdadeiro justamente pela nossa própria experiência, né? Hoje, a instituição atende 54 alunos. Para o ano que vem, a ideia é ampliar o serviço e acolher mais de 100 crianças em situação de vulnerabilidade social. A Escola de Educação Infantil Cheirinho de Mãe fica no bairro Restinga, no extremo sul de Porto Alegre. O Legislativo homenageou o Grupo Moquinha dos Coroas, como é conhecido o Centro de Referência de Assistência Social da região noroeste da capital gaúcha.
Proposta pela mesa diretora, a homenagem marcou o transcurso dos 47 anos de atuação do CRAS na região noroeste de Porto Alegre. Conhecido como Moquinha dos Coroas, a instituição possui cerca de 30 integrantes. O objetivo é um só: realizar atividades de inclusão e socialização. A Moquinha dos Coroas, para mim, é como falar de minha história de vida. Sem ela, as coisas seriam um pouco mais difíceis. Gratidão por fazer parte deste grupo maravilhoso. A distinção foi entregue durante o período de comunicações da sessão da última segunda-feira. De acordo com a mesa diretora proponente da homenagem, o Centro de Referência de Assistência Social na região noroeste é um lugar de segurança, acolhimento e integração na vida dos idosos. A sessão de segunda-feira também foi marcada por homenagem ao Correio do Povo. O jornal completou 128 anos no dia 1º de outubro. O vereador Alvani Medina, autor da homenagem, destacou a longevidade do Correio do Povo ao citar que se trata do diário de notícias mais antigo do Rio Grande do Sul. O parlamentar ressaltou a forte atuação digital do jornal e o compromisso de levar a informação onde o público se encontra. Fundado em 1895, é um dos melhores e mais tradicionais títulos da imprensa brasileira. O Correio do Povo é o único jornal do Rio Grande do Sul que acompanhou a história do Estado, do país e do mundo. O diretor de redação do Correio do Povo, Telmo Flor, destacou o comprometimento com a imprensa livre e a democracia. Para o presidente do jornal, o momento é de celebrar os 128 anos com toda a população do Estado. Com muita alegria recebemos, mas também com muita responsabilidade, pelo peso dos 128 anos de muito conteúdo, de muita história que o jornal Correio do Povo tem nas suas linhas aí durante esses anos todos. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre e a comenda Porto do Sol ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A cerimônia foi realizada na noite desta terça-feira no plenário Otávio Rocha. Primeiro, Eduardo Leite recebeu a comenda Porto do Sol. A distinção, considerada a mais alta honraria do Legislativo, foi proposta pela vereadora Cláudia Araújo. Um governador jovem, o primeiro governador reeleito do nosso estado, porque ele atravessou uma pandemia, né? Teve uma pandemia pela frente e conseguiu se sair muito bem. Graças a Deus a gente conseguiu superar essa dificuldade. Hoje a gente teve a seca também, né? A estiagem que ele também enfrentou e agora as enchentes. Então é uma pessoa assim que merece o nosso respeito, o nosso carinho enquanto líder do nosso estado. Depois, o governador do estado foi agraciado com o título de cidadão de Porto Alegre. A homenagem foi aprovada pelo Parlamento Municipal a partir de uma proposta do vereador Gilson Padeiro. Por todo o trabalho que ele vem prestando aí pelo primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul e pelo conhecimento, um governador jovem que começou muito cedo na política, né? Já foi vereador, foi prefeito e hoje governador reeleito do Rio Grande do Sul. Eu acho que nada mais merecido do que isso, né? Aos 38 anos, Eduardo Leite é bacharel em Direito. Natural de Pelotas, o político agradeceu pelo reconhecimento da trajetória construída no território gaúcho. Me causa especial emoção porque tantas vezes estive nessa Câmara de Porto Alegre como militante partidário, como militante do meu partido político, participando de convenções, de encontros, de debates, né, desde muito cedo, como aqui foi revelado, né, afinal estou há 22 anos filiado ao PSDB, participando ativamente da vida partidária, da política, e então estar aqui na condição de governador do Estado, cercado por tantos amigos, e recebendo uma homenagem nesta Câmara Municipal, depois de ter sido também vereador na minha cidade de Pelotas, de certa forma faz passar um filme na cabeça da gente. Por isso, muito obrigado por me proporcionarem esse sentimento e essa emoção nessa noite. Nada mais justo do que o parlamento, né, do município de Porto Alegre, da capital de todos os gaúchos, homenagear o nosso governador, né, e com essas duas honrarias muito importantes, tanto a comenda quanto o título de cidadão, proposto por 2 vereadores, eu entendo da importância e simbolicamente homenagear a todos os gaúchos.
A outorga do título de cidadão de Porto Alegre e a entrega da comenda Porto do Sol ao governador Eduardo Leite ocorreram no plenário Otávio Rocha. A cerimônia contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, além de diversas autoridades estaduais, municipais e do Poder Judiciário. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!